Oi, pessoal, eu sou a Maju e nós estamos fazendo acontecer a terceira temporada do PedraCast, o podcast do Cultura no Morro. Essa temporada ela está sendo realizada em comemoração aos 10 anos de Cultura no Morro e está sendo incentivada pela LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Hoje nós temos aqui, além de uma convidada super especial, a Isa, que é colaboradora do Cultura no Morro e está aqui para somar nesse papo com a gente, né, Isa? Olá, gente, muito feliz por participar dessa conversa com mulheres tão incríveis aqui na mesa. Também estou muito feliz. Hoje, nossa convidada é nada mais, nada menos do que subsecretária da Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos. É a Girlaine Dias. Girlaine, se apresenta pra gente, por favor. Olá, meninas. Obrigada pelo convite, pessoal aí do Pedra Mar, um projeto ao qual eu acompanho e respeito e celebro cada projeto. Nos conhecemos, o Pedra Mar em especial, aí, quando eu estive na Cultura em 2018, 2019. Salve a Cultura, salve os projetos da LIC, salve todos os fazedores de cultura do município de Jacareí no mundo. Obrigada pela presença, sou a Girlaine, estou subsecretária de Igualdade e Direitos Humanos, mas eu sou a Gi, a filha do Gildásio e da Alzira. É assim que eu me apresento de fato, uma mulher preta, que ocupa uma cadeira agora para fazer política pública para as minorias, que na verdade são as maiorias, né? Em número de pessoas, mas não em políticas públicas assistidas a nível nacional. Então, vamos bater um papo, estou à disposição de vocês duas. Tá certo, Gi, né? É muito interessante a gente trazer esse bate-papo sobre política aqui, né? Falando sobre o coletivo, que às vezes a gente acha que está tão distante, trazer uma subsecretária aqui, falar sobre política, termos muitos formais, mas na verdade está muito mais próximo do que a gente imagina. Então, antes da gente entrar nessa questão legislativa da Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Gi, queria que você se apresentasse. Como que você chegou nesse lugar, tanto em questão de formação, mas em questão do querer também, do desejo? Eu revisito essas memórias sempre, Isa. E eu sempre vou nessas memórias de infância em especial, né? Como eu cheguei nesse lugar. Eu sou uma menina mulher de quase 45 anos, filha de um baiano, autodidata, um homem negro ao qual é meu maior ídolo, e de uma mulher, né, branca, paranaense, costureira, que até a gente se formar na faculdade não tinha completado o ensino fundamental. Mas meu pai sempre disse que o importante era que a gente estudasse, que a gente fosse independente, e assim fez a gente, porque nós somos em 5, 4 mulheres e um homem que faleceu, e dessas 4 mulheres, 3 professoras e eu, a publicitária. Mas é interessante, quando eu revisito as minhas memórias, que eu dizia para o meu pai na infância, e eu não sei de onde eu tirei, de onde eu vi, que eu queria ser diplomata. Porque as relações humanas sempre me encantaram. E eu vim de uma cidade de 4 mil habitantes. E lá já dizia, a vida tomou outros caminhos. Na adolescência, no final da adolescência, eu vim para Jacareí. A gente teve processos de estrutura familiar mesmo. Meu pai havia falecido, os meus irmãos estavam aqui, eu precisava estudar. E eu fiz publicidade, de fato, porque eu já acreditava nesse mundo melhor, mais bonito, mais colorido. E principalmente na questão institucional mesmo, no terceiro setor. E fiz publicidade, sou uma comunicóloga, me entendo hoje melhor no processo, né, como relações públicas mesmo. E neste processo de trabalhar, de se entender, de se conhecer, e foi batendo esse processo mesmo, aonde é esse, de fato, esse meu lugar no mundo? E revisitando essas minhas memórias de infância, eu falei, poxa, admiro meu pai até hoje, é sempre meu norteador. E aí eu fui entendendo que aquele homem lavrador que trabalhou uma vida inteira com café e era um agente político de uma cidade, e a pessoa que sempre eu tenho as melhores referências, os maiores exemplos, era um homem que fazia na ponta o tempo todo direitos humanos. E aí eu falei, olha, continuando estudando, né, me formei em publicidade, fiz especialização MBA em marketing, especialização em comunicação integrada, e aí vai batendo, né, esse querer mesmo.
E me conhecendo enquanto mulher preta também, porque a história não conta a nossa história, né? Eu não conheci, nem tive a oportunidade de ter a literatura, de fato, de uma menina preta, me reconhecendo naqueles livros, ou conhecendo, de fato, a própria história do Brasil, porque todos nós somos afro-brasileiros. Esse processo eu fui me reconhecendo, pensando, refletindo. Essas vivências não são nem sempre fáceis de olhar para dentro e se descobrir. Mas eu falei, eu sou especialista em direitos humanos, é isso que eu gosto. Eu gosto de gente. E eu sou um agente do sentir, mais técnico. Me permito sentir o tempo todo com muita responsabilidade. E fiz a especialização sem a menor pretensão de nada, revisitando tudo o que eu estava fazendo no momento com muito respeito. E falando, não, tem que mudar. Aquele start dentro da gente. Eu me lembro que eu estava trabalhando, já estava no governo, trabalhando, e aí eu li. Como todos nós temos acesso, né? Eu sempre fui leitora, sempre dei boa noite para o William Bonner, e meu Jornal da Meia-Noite sempre foi muito sagrado, de manhã dar uma visitada em todas as matérias. Porque para a gente ser um agente, ficou bonitinho, para que nós possamos, de fato, interferir no meio em que a gente vive de forma melhor, é necessário, se faz necessário estarmos informados, né? Então, essa sede do entender e de ler, sempre estava comigo, mas inventava. E aí eu li o projeto da Câmara, criação da secretaria, e depois arquivado e devolvido para a Câmara a criação da subsecretaria. Eu chorei copiosamente, fiquei muito feliz, porque quando uma prefeitura propõe isso, é porque ela passa, de fato, de forma integral, olhar para o ser humano. Não existe uma cidade democrática, saudável, plural, sem que, de fato, a gente olhe uns para os outros. Vibrei, acompanhei todos os processos. Estava já no processo de finalização da minha especialização em Direitos Humanos. E é bonitinha essa história. Eu estava no corredor ali do segundo andar da prefeitura e falei, olha, Gi, hoje vai assinar o decreto, né? Vai oficializar a subsecretaria. O prefeito convidou todas as mulheres que estão na pasta. Eu estava diretora de participação social, uma passagem muito bacana que eu fiz também, porque acredito muito que não existe visão lateral de nada. É preciso conversar na ponta com quem, de fato, está precisando daquela obra, daquele investimento. Então, foi muito prazerosa essa minha passagem na diretoria de participação do governo. Falei, tá bom, eu vou lá. E aí, eu tinha decidido resolver uma outra coisa, as meninas me pegaram no corredor e vamos. Falei, então tá bom. Muito tímida. Não parece, mas sou. E sentei lá no cantinho. Aí me lembro que o prefeito chegou, convidou todas as mulheres para compor a mesa e eu continuei sentada ali no auditório. Mulheres, e chamando as mulheres. Falei, mas quais será que ele está chamando? E eu continuei quieta, sentada. Até que ele falou, Gi, vem compor a mesa. Fui. Ele começou a falar do processo, da importância da subsecretaria, qual seria a sua formação, revisitando, era aniversário da Constituição Federal, ele revisitou esse processo importante histórico. E aí ele começou a falar dessa mulher que viria para a pasta. E eu olhava, eu procurava essa mulher na mesa. Então, estou dizendo para vocês que o convite foi ao vivo, foi uma surpresa, eu não imaginava. Inclusive, temos vídeos, né, de toda essa emoção, processo histórico e bonito, né? Eu sempre gosto de dizer, e essa é a minha formação também religiosa, são os caminhos e as cartas do Senhor. E estar pronta e me desconstruir todos os dias tem sido esse processo desde então. Porque não é trabalho, é missão. Mas é uma missão de um agente do sentir que sabe para onde seguir de forma técnica. É isso, um pouquinho desse processo em estar subsecretária. Uau, né? E é muito legal a gente revisitar isso, porque por trás de todas as políticas públicas existe uma pessoa que está ali programando, talvez se informando sobre isso. E nada mais é ideal de que uma pessoa que represente, né? Infelizmente, quando a gente fala sobre mulheres negras ali na Câmara Municipal, aqui de Jacareí, a gente tem pouquíssimas. A gente teve uma presidente mulher, que era negra, que era a Lucimar, e agora a gente tem essa representatividade sua também, né? Sim. Agora a gente fala um pouquinho mais sobre a subsecretaria, né, Maju? Sim, na verdade eu queria que você apresentasse, até para quem está assistindo, o que é a subsecretaria, como vocês atuam,
para que o pessoal possa entender também o seu papel e o papel das pessoas que trabalham lá. A Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos foi um projeto que nasceu em outubro de 2021. A operação começou em 3 de janeiro de 2022, é bem recente, a gente completou um aninho aí. Eu tenho 3 assessores para estar contribuindo neste processo. Não é um trabalho da GIA, é um trabalho de uma equipe muito pequena, mas muito dedicada. E mais 2 servidores de carreira nessa contribuição. Então, estou falando que eu tenho um núcleo ali, né, junto comigo, todos os dias, que é sempre junto, de 5 servidores. A subsecretaria, quando a gente fala de direitos humanos hoje, né, teve uma reestruturação em 2022. Eu estava ligada diretamente ao gabinete do prefeito. Em 2023 teve uma outra reestruturação. Então eu estou junto na pasta da Secretaria de Comunicação e de Direitos Humanos. Isso ajuda bastante no processo, que eu tenho mais colaboradores para contribuir em alguns processos aos quais eu preciso fazer algumas consultas, pesquisas, né, suporte técnico mesmo. Então a gente hoje, a lei na íntegra, a subsecretaria, quando a gente fala de direitos humanos é muito amplo, né? Sim. E é uma secretaria meio. O que vem a ser uma secretaria meio? São processos de articulação. Então a gente pauta mulheres vítimas de violência. Hoje, todos os dias 4 mulheres são vítimas do feminicídio no Brasil. Nós tivemos cerca de quase 2.000 atendimentos em 2022 em Jacareí. Mulheres vítimas de violência, aqui vai meu recado para você, uma outra mulher. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Ligue no 153, o município está preparado e estruturado para atender e ouvir essas mulheres. A partir de abril de 2022, eu coordeno um programa que chama Família Segura, que esse programa foi criado pelo prefeito em 2019, eu assumi em 2022, em abril, e ele tem como missão qualificar os servidores para atender essas mulheres. Então, a gente faz esse olhar mesmo dentro da secretaria e também para os serviços abertos. Se for para a gente vir aqui no Cultura do Morro e falar um pouquinho com a comunidade, é sobre isso, a gente multiplicar essa informação necessária para que essas mulheres tenham suporte, não continuem nesse ciclo da violência, né? E também o entendimento do não julgamento do outro, mas ela de novo, mas por que ela não saiu de lá? É importante entender que essa mulher precisa de ajuda e não de julgamento. Exatamente. A mulher precisa ser salva. Isso é muito importante dizer. A gente também trabalha com a acessibilidade. Então, quando fala de secretaria meio, a criação de políticas públicas, o olhar, implementação, ajustes necessários, porque esses processos já existem. Quando eu falo de acessibilidade presente, meus grandes parceiros, obviamente, a assistência, a saúde, a mobilidade. A gente tem um olhar macro sobre essas obras que estão sendo construídas, revisitando lei, verificando os processos. Hoje a gente começa uma campanha muito grande para que a gente tenha mais servidores, pessoas com deficiência dentro da prefeitura, para que a gente tenha mais estagiários. Então, a política pública é isso, né? Revisitar cada ponto, entender por que tem ou por que não tem, o que está acontecendo. E ter esse olhar para que ele seja cada vez mais bem atendido dentro daquele serviço, Sim. porque é um cliente interno, é uma pessoa igual a nós 3 que estamos aqui, é uma galera gigante trabalhando aqui juntos também. Obrigada, viu, galera? Um salve. Para que eles se sintam pertencentes desses espaços, entendam que eles também têm que ocupar esses espaços. Não somos iguais a ninguém. Eu tenho as minhas necessidades especiais também. Sim. Enfim, então a gente também tem esse olhar para acessibilidade, migrante, pessoas que vêm de outros países, de outros estados, que precisam também ser assistidos no município, né? Estamos, de novo, falando de pessoas, de acesso, de vez, de voz. Então, é uma política pública também da subsecretaria. Comunidade LGBTQI, AP+, pessoas, de novo, pessoas que amam diferente, é só isso, né? E que precisam ser respeitadas e estar presente nos espaços. A gente tem um equipamento aí super bonito e que eu respeito demais, que se chama Casa do Abraço. E ele está dentro da prefeitura. Casa do Abraço tem mais de 20 anos, que é da saúde, que já tem um trabalho em especial com a comunidade trans. Lembrando que a expectativa de uma pessoa trans é de 35 anos, né? São assassinados todos os dias. E o líder de audiência recorde aí mundial há anos é o Brasil.
somos as pessoas... Brasil é o país que mais mata a população trans e também o que mais consome pornografia trans. É sobre esse país que a gente está falando. Então, a gente tem um trabalho muito sério, muito bonito dentro da saúde, no atendimento, no trato das pessoas trans. Hoje, Jacareí, falando de Vale do Paraíba, é a única que faz hormonioterapia, tem um trabalho voltado para a população, para os profissionais do sexo, mas a gente precisa pensar política pública para fora da saúde também. Então, a subsecretaria vem para este processo. Tá faltando algum, Isa? São 5, tá, gente? Eu falei. Também é importante falar que, daí, como mulher preta, a gente traz para o município, a primeira cidade também das 39 cidades que tem um órgão constituído para falar de igualdade racial, para falar de política voltada para a população preta. Essa que é 50%, 57% da população brasileira e que também precisa ser assistida de forma igual. E para ser assistida de forma igual, hoje a gente aplicar o princípio da equidade, fazer esse recorte histórico, entender essa reparação histórica e trazer para o município. Então, e aí é um processo muito grande também de implantação, não só de implementação. A gente tem, em especial para a igualdade racial, 16 ações afirmativas. Então, é importante para quem está nos ouvindo, eu convido para conhecer um pouco mais o trabalho da subsecretaria, para nos mandar propostas, para entender este processo, porque é importantíssimo a gente entender que para a gente ser um país igual e ter as mesmas oportunidades, é preciso fazer esses recortes. A gente falou aqui dessas minorias assistidas e que são pessoas e que precisam das mesmas oportunidades, mas que ainda não têm. Então, quando o município tem esse olhar de política pública, eu fico muito feliz. E eu sou, junto com os meus, o que coloca essa luz, que coloca o foco junto às secretarias. A subsecretaria também assumiu 3 conselhos: o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho da Mulher, e a gente teve a criação em setembro do ano passado, o 5º Conselho no Vale do Paraíba também, da promoção de igualdade racial. A gente não publicou ainda, tivemos a eleição semana passada e eu sou a primeira presidente do Conselho da Promoção de Igualdade Racial. Legal. Junto com uma mulher de matriz africana, é importante falar isso. São 2 cadeiras no Conselho. Então é importante esses espaços, essas conquistas nossas, porque não é a Gi que está sentada aqui. É uma representatividade, né, Gi? Muitas mulheres pretas junto comigo. Sim. Com certeza. E, Gi, a gente observa, né, que essa subsecretaria, ela participa de todas as secretarias do município, o quanto é gigantesco esse trabalho. É 1 ano e meio ali de experiência e por isso eu acho legal a gente pautar o que é ideal, o que é teoria, mas como que é a prática também. Porque quando a gente fala sobre esse acesso aos munícipes a essa subsecretaria, você, como subsecretária de Igualdade Racial e Direitos Humanos, como que você tem observado esse trabalho? O que tem sido muito efetivo, mas o que também pode ser melhorado na subsecretaria nesses próximos anos, vamos dizer assim, antes da gente entrar ali para o próximo quadro, né, Maju? Aproveitando que a gente está ouvindo o movimento na rua, porque a vida está acontecendo, e a subsecretaria também tem esse movimento. Nós somos política meio de acesso às outras pastas. A gente não tem um processo de atendimento ao cidadão, a gente não tem estrutura. De vez em sempre alguém vai lá para que a gente tire algumas dúvidas, mas é importante dizer que nós não somos um serviço de porta aberta, é articulação política, esse estudo junto ao secretário. Às vezes eu brinco com eles que eu vim cutucá-los e entender por que alguma coisa ou outra não está acontecendo, porque é muito amistoso e é um processo ao qual a gente está aprendendo. Quando você fala para mim, Isa, em especial, o que é na prática? O tempo todo é na prática. A gente tem um planejamento a ser cumprido e a gente tem feito isso e a gente revisita todas essas políticas públicas para que elas de fato aconteçam. Quando eu falo para você de igualdade racial, e aí eu não só como uma mulher preta, mas porque o município não tinha essas políticas públicas voltadas. Eu vou lá na educação e pergunto: como que está a 10.639? Como que está a 11.645? É um processo que já acontece, que eles já trabalham com isso. Eu preciso respeitar esses profissionais que lá estão, mas a gente precisa melhorar esses processos. Formação, né, Gi? Formação, o tempo todo. Eu não acredito no cumpra-se. Tem lei, gente. Tem lei desde 1831. Fomos escravizados até 1888.
Então, o Cumpra-se, a gente vê que, né, tem lei. Tem uma lei de 2003 para o estudo da história afro-brasileira e indígena. Aconteceu, fez 20 anos agora. Lei de cotas, 10 anos agora. Então, assim, o Cumpra-se... recente. Não acredito no Cumpra-se. Então, é um processo de conversa, é um processo principalmente de qualificação. A subsecretaria tem convidado as pessoas a entenderem de fato o que é direitos humanos. Porque existe uma formação também dos próprios munícipes, né? Sim. Para estarem abertos também a essa subsecretaria, que a gente entendeu também ali que teve toda uma polêmica, porque infelizmente a gente vê uma polêmica em cima desse debate sobre direitos humanos que na verdade nem deveria existir, vamos falar assim, né? Existe, mas quando há polêmica, claro, há um desconhecimento do que de fato é feito e foi retirado de todas as pessoas. É assim que eu prefiro ver, tá, meninas? É assim que eu coloco foco. A não oportunidade, por exemplo, das pessoas conhecerem a sua própria história, se reconhecer nela, né? E há um medo, e as pessoas acreditam muito em fake news. A subsecretaria está para o povo, está para as políticas das minorias, a subsecretaria está para a população de Jacareí, falando de acessibilidade, falando de mulheres vítimas de violência, falando de imigrantes, falando da comunidade LGBTQI, falando de pessoas que precisam ser respeitadas, que precisam ter acesso, que precisam ter os mesmos direitos. Então, é assim que a gente tem dialogado com as secretarias. Eu já dei exemplo para vocês da educação, que está com as portas abertas. A gente fez agora recentemente 2 ações afirmativas, qualificação dos professores. Eu estive ontem com a educação, falando desses processos. E a gente abasteceu a biblioteca com o que há de melhor de literatura paradidática. Está lá, está a serviço da população. Falando da saúde, a gente pergunta como que está a questão. Acabei de dar um exemplo da população LGBTQIA+. Perguntei como que está a saúde da população negra. Vamos qualificar. Quesito raça-cor. A gente não pergunta qual é a cor da pessoa porque eu tenho interesse. É um indicador importante para a gente fazer política pública. Entender, de fato, onde estão as pessoas. A população preta, por exemplo, é afeita de algumas doenças. Uma delas é: eu sou hipertensa. Isso é feito da minha população. Eu preciso fazer esse estudo. Preciso falar com o homem preto. Preciso entender quantas gestantes estão na periferia. Como que eu vou olhar? Aonde vai crescer? Para onde eu vou colocar uma creche? Aonde eu vou fazer uma promoção à saúde, onde eu vou olhar para essas pessoas. Então, quando a gente pergunta, e aí eu também fui entender na ponta, qual que é a dificuldade de fazer uma pergunta? As pessoas não entendiam. Então, a gente qualifica para que todo mundo se sinta à vontade. Quem pergunta e quem responde, porque também não teve acesso à sua própria história. Sim. E aí fica essa desinformação no meio do caminho, mas que a gente vai conseguir seguir junto. Sim. É um processo paralelo também. Né? Exatamente. Até na minha inocência, quando a gente começou a conversar, eu perguntei qual é a demanda da subsecretaria. E você falou tudo. E depois da sua fala, Gi, isso fica muito claro. Porque é tudo, de fato. E pensar que há pouco tempo atrás, não havia esse olhar, assim, mexe com a gente de uma forma de quem estava olhando? Ninguém. Não acontecia. Quer dizer, existe lei, existem iniciativas, mas você, sendo uma mulher negra, ocupando esse lugar, é o que faz toda a diferença para que isso efetivamente funcione. Quer dizer, você está lá porque está funcionando. E mais pessoas vão entrar porque vai continuar funcionando. Então, de certa forma, é um grande pequeno passo para as minorias que são maiorias que você falou. E, na verdade, o nosso quadro que nós vamos entrar agora, que é o Taca Marcha, para mim, uma solução já é a subsecretaria, né? Mas eu gostaria de ouvir de você, qual é... Na verdade, você já disse como vocês trabalham, mas daqui a um tempo, como você vê as pessoas recebendo isso, essa solução, esse suporte? Eu espero que as pessoas saibam quais são os seus direitos. Eu espero que todas as pessoas que estejam me ouvindo e que sejam encolhidas e tristes, não sendo assistidas pelas políticas públicas, acreditem e que cheguem nos lugares devidos. Eu espero que cada um de nós possamos contribuir uns com os outros e, a princípio, com respeito e dando a informação correta. Isso já é muita coisa. Sim. Acreditem, isso já é muita coisa. Quando a gente olha aqui para a Cultura há 10 anos, olhando para a comunidade, isso se chama compromisso. Isso se chama amor. Então, é sobre isso que eu falo. É sobre esse respeito e que tenha mais humanos no mundo, que a gente ouça mais,
que a gente julgue menos e que a gente de fato possa fazer um trabalho juntos, poder público e comunidade. Eu agradeço a equipe que eu tenho e os parceiros que tenho construído, seja dentro do poder público ou fora dele. Isso aqui é um prazer para mim vir aqui, uma galera que eu conheço, que eu respeito, que eu admiro, que eu acompanho e que já trabalhei junto. E estamos aqui conversando, dando a informação para a população, né? Dando a informação para a população. É sobre isso a vida. É todo mundo junto. Senão não rola. É verdade. Que Giz. lindo. Muito lindo. Gi, só pra gente fechar aqui, Que né? lindo e técnico. Sim, super técnico. E para falar sobre solução também, você falou do conhecimento, né? Conhecer a sua própria história, que é uma formação tanto do público, mas também de quem tá ali dentro da política, proporcionando essas políticas públicas. A gente tem aí um livro realizado pela subsecretaria também, né? Você pode falar um pouquinho pra gente, bem rapidinho? Bem rapidinho. Vou falar, o livro Abolicionismo é um livro que foi escrito pelo Azevedo Sampaio, um abolicionista de 1880. Esse livro é um livro de 1890, desculpa. A abolição aconteceu em 1888, em Jacareí, em 18 de março de 1888. Ali, perto da Escola Barão, tinham mais de 3.000 pessoas celebrando. Então, o livro é um convite para as pessoas conhecerem sua própria história. O livro é uma luz para que a gente conheça a nossa própria história. Aqui tem 17 abolicionistas. Aqui tem um grande parceiro do Luiz Gama, que é o Antônio Bento. Então, há desdobramentos. Aqui tem Dona Olívia. Dona Olívia está aqui. Uma mulher que vocês conhecem, que é da periferia, que veio de Brasília e que escrevia poesia perto do esgoto. Dona Olívia, não é verdade? É sobre isso. A gente convidou. É importante dizer que os textos são originais de 1890, no frescor do processo da abolição, e de 1980, onde o ex-prefeito BSL, Benedito Lencioni, escreveu uma homenagem comemorativa. Então, a gente não altera esses textos são dele. Mas é importante a gente revisitar, e eu revisito o tempo todo a minha história, porque eu preciso conhecê-la, de quanto o processo de abolição naquela época tinha nuances e estratégias diferentes, né? É um olhar que a gente tem, e com muita alegria eu falo, que é um produto do poder público, de fato, para que a gente conheça a nossa história, mas não é um ponto final, é um ponto inicial de 17 abolicionistas que contaram no frescor aí do que havia acontecido a abolição lá em 1888, e que a gente teve a oportunidade de revisitar e trazer mais abolicionistas, né, atuais. Falei da Dona Olívia, tem Dona Ruth, tem Luiz Gama, tem Mandela, tem Sueli Carneiro aqui, para que a gente possa conhecer e para a gente revisitar. E tem 4 técnicas pretas nesse livro. A Gilane, a Ivani, a Camila e a Janaína. É sobre isso a vida. A gente ter a oportunidade de começar a contar a nossa história. A história aqui está sendo contada por abolicionistas da época e pelo ex-prefeito, em 1980. Então, a gente teve a oportunidade de trazer a história para que a gente possa pesquisá-la, para que a gente possa até questioná-la, mas está aqui, é um marco histórico, a história em si, para que a gente conheça e comece a ler. Eu descobri pessoas aqui que eu não conhecia a biografia e estou sedenta lendo sobre isso, né? Em 18 de março de 1888 aconteceu a abolição em Jacareí. E esse livro ali está disponível na biblioteca, certo? Biblioteca Pública Macedo Soares está disponível lá, e também tem versão online, né? Também Legal. dá para baixar, tá bom? Nas Muito terrinhas legal. jacarenses também acontecem revoluções históricas, né? Isso é muito interessante. Sim. Gente, então foi isso, esse episódio incrível. Muito obrigada, Gi, pela sua participação. Muito obrigada, Isa. Eu que agradeço. Foi muito legal a nossa troca. Eu aprendi muito. Espero que vocês aí também tenham aprendido. Valeu! Foi?